A reportagem sobre os casos de violência contra a mulher, que é pauta recorrente aqui do Cidade, a gente fica em cima. Veja a reportagem. O comportamento de agressores em relações abusivas fizeram com que se observasse um ciclo. As situações se repetem na grande maioria das vezes em que mulheres são vítimas de violência. São 3 fases. A primeira é o aumento da tensão, quando o agressor se mostra irritado com coisas insignificantes. Essa tensão aumenta cada vez mais, chegando à fase 2 do ciclo, que é o ato da violência. Nesta etapa, toda a tensão acumulada na fase 1 começa a se tornar violência verbal, física ou psicológica. Depois da explosão, chega a fase 3, conhecida como lua de mel. Este é o momento que o agressor se mostra arrependido e carinhoso. E então, o ciclo começa novamente. Então ela começa numa fase muito sutil, numa fase muito inicial, o controle, né? Diz que é o cuidado, diz que é ciúme, mas na realidade começa com controle. Ela vai se agravando para uma fase de tensão. Tem-se depois a explosão da tensão. É muito comum nessa explosão da tensão nós temos o quê? Ou uma ameaça, ou uma agressão física. Vencida a fase da explosão da tensão, o que é que nós voltamos? Para a fase da lua de mel. Aí é a fase onde se mandam flores, a fase onde se fazem promessas, a fase onde se jura que nunca mais vai acontecer. Não são raros os casos de mulheres que passam por essas situações e demoram para conseguir pedir ajuda. Entrava naquela questão, né? Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, né? Eu tinha muito medo do que pudesse fazer, e daí acabou, né, que eu não pedi ajuda. Eu acabei me sujeitando por um tempo até conseguir criar uma estratégia para poder sair da cidade. Durante as fases do ciclo, policiais e psicólogos observaram que a mulher acredita muitas vezes na mudança do companheiro. Mas cada relação é uma relação diferente e as atitudes das vítimas podem mudar. É difícil se reconhecer como vítima quando se espera da vítima um comportamento passivo, um comportamento de não confronto, né? Mas não corresponde à realidade, porque algumas mulheres sim vão confrontar, algumas mulheres sim vão se expressar de maneiras diferentes na relação violenta, né, nos primeiros ataques que elas sofrem. Com o passar do tempo, o ciclo da violência vai se tornando cada vez mais curto. Em alguns casos, termina com o feminicídio. Por isso, a denúncia é tão importante. Nesses 14 feminicídios, nenhuma com boletim de ocorrência anterior. Há um histórico de violência que não é notificado ao Estado, que não é denunciado, que não há interferência estatal. Muitas dessas vítimas não percebem esse ciclo da violência, acham que isso não vai se agravar e terminar com feminicídio. É preciso muita coragem para lidar com essas situações, mas às vezes a força é revertida para o bem de outras mulheres. A ADE, ela é uma associação em defesa dos direitos humanos que acolhe vítimas de violência em Florianópolis desde 1993. A gente tenta também pensar numa estrutura social em que a gente amplie esses horizontes. Por exemplo, muitas vezes a gente auxilia essas mulheres a fazerem os próprios currículos, a gente tenta criar uma ponte para que elas sejam inseridas no mercado de trabalho. Então a gente acaba criando redes, né, de apoio e de sustento para que finalmente a gente consiga, né, criar essa emancipação.